E antes da gente falar das corridas, até do último fim de semana e do próximo fim de semana, tem algo que vai ao ar no Grande Prêmio amanhã, que o Gabriel Curti está preparando, vai preparar, enfim. O Na Garagem, relembrando os 10 anos da vitória da Danica Patrick. Dia 20 de abril de 2008, a Danica Patrick conquistou a única vitória dela na Indy, a maior vitória de uma mulher no automobilismo do mais alto nível, né? No automobilismo, levando em conta ali as principais categorias da Europa, a Fórmula 1, a Indy, a NASCAR. Foi a grande vitória de uma mulher no automobilismo, essa vitória da Danica Patrick há 10 anos, né, Gabriel? É isso, Renan. Eu estou quase finalizando Na Garagem, vai entrar no ar amanhã cedinho. É uma vitória histórica da Danica, a maior vitória, como você disse, de uma pilota numa categoria de ponta do automobilismo mundial. Corrida no Japão, Motegi, no oval. E foi uma corrida decidida completamente na estratégia de combustível, né? Para começar, é bom lembrar que foi uma prova atípica, porque foi o primeiro ano da Indy na fusão, kart, né, Champ Car e IRL, e como tinha algumas questões contratuais e não dava para mudar algumas datas, a Indy teve que fazer uma etapa A para o pessoal que era da IRL, como a Danica, e uma etapa B para o pessoal que era da Champ Car, que foi em Long Beach, e o Will Power acabou ganhando aquela corrida. Por isso, o grid ficou meio dividido. O pessoal que era da Champ Car, mesmo que não estivesse na temporada 2008 da Indy, foi correr em Long Beach, e o pessoal da IRL, como a Danica, foi no Japão. E aí o combustível resolveu tudo, porque no final da corrida deu uma bandeira amarela na volta 148, todo mundo parou e ficou salvando o combustível até o final. A maioria não conseguiu chegar até o fim. Ryan Hunter-Reay, o Dan Weldon, o Scott Dixon, Tony Kanaan, um a um eles foram parando, sobraram o Hélio Castro Neves e a Danica. O Hélio estava muito lento tentando chegar até o final, e a Danica, que estava quietinha no último stint, bem lenta, guardou tudo para o final e deu o bote. Uma vitória histórica, ela tinha 26 anos na época. A Danica fez 115 corridas na Indy, foram 3 poles, 7 pódios, e essa foi a única vitória dela. E agora ela está de volta, né? Vai voltar para andar em Indianápolis no mês que vem. E no mesmo dia, como o Gabriel falou, teve o Grande Prêmio de Long Beach, que foi a última corrida da Champ Car. A saudosa Fórmula Mundial, Vitor Martins. Foi mesmo, 2008, com o Budé ganhou? Não, o Will Power ganhou a última corrida em Long Beach. Frank Montagny na segunda posição. Montagny. Mário Domingues no pódio em terceiro. Mário Domingues, que fim levou? Henrique Bernot de quarto colocado. Ah, que saudade, gosto muito desse piloto. Oriol Serviá na quinta posição. Também de brasileiros andaram nessa corrida: Bruno Junqueira, Antônio Pisonia, Roberto Pupo Moreno e Mário Moraes. Mário Moraes. Que fim levou também o Mário Moraes? O Mário Moraes deve estar tocando a Votorantim, né? Ou não? Pois é. Tá, você sabe do paradeiro dele, Gabriel? Olha, Vitor, faz muito tempo que a gente não ouve falar do Mário Moraes. Eu lembro que a gente até foi atrás dele uns anos atrás e realmente o cara tá sumido. O último episódio que eu vi do Mário, na verdade, ele foi com a Cicarelli, mas eu acho que não cabe nesse programa de família. Vamos falar então dessa fusão, Vitor. 10 anos desde a última corrida então da Champ Car. Que balanço você faz desses 10 anos de fusão da Indy, né? As duas categorias americanas andando juntas de novo. É interessante ver como a Indy foi tentando ao longo do tempo ser a Indy que foi até 95, né? Para os mais jovens, nos anos 90, principalmente, 92, 93, havia até uma certa preocupação do Bernie Eccleston, e até com a morte do Senna, em que a Indy passasse a Fórmula 1 em termos de importância, né? A Indy chegou a um auge incrível nos anos 90, era a principal categoria dos Estados Unidos, e a Fórmula 1 vinha numa decadência, tudo que foi acontecendo. E de repente o Tony George foi e separou a categoria em duas, criando a sua própria liga IRL, e aí a kart herdou tudo que era da Indy. Em 2008 resolveram se reunir novamente, né? O Bourdais correndo em 2008 na kart, né? O Bourdais correndo... Não, em 2008 ele estava na Fórmula 1. Em 2007 ele foi campeão pela última vez, e em 2008 estava na Fórmula 1. Exatamente. Então, ao longo desses 10 anos, a Indy foi tentando criar alguns elementos para ver se conseguia pelo menos passar a NASCAR, levar pessoas para os autódromos. E aí cometeu alguns erros, por exemplo, essa questão dos kits aerodinâmicos, no fim das contas, acabou não dando certo em passar para a Honda e para a Chevrolet, para que elas criassem os kits. Acabou sendo caro, afastou equipes, e agora que
que foi unificando tudo em termos de kit aerodinâmica, uma coisa só. Outras equipes se aventuraram a entrar na categoria e tem muitas outras, de fato, interessadas. A Escuderia Corsa, por exemplo, que vai fazer uma aparição nas 500 milhas de Indianápolis, já avisou que quer correr o resto da temporada em 2019. Então, a tendência é que a Indy volte a ser grande com mais equipes e a entrada de montadoras, inclusive. Claro que no ano da fusão 2008 estourou a crise. Sim. E isso atrapalhou os planos até da Indy. Mas quanto que a Indy, nesses 10 anos, se recuperou dos 12 anos de racha? Muito pouco, né? Você ia falar alguma coisa, Gabriel? Não, eu acho que também a recuperação da Indy é gradual e o avanço dos kits aerodinâmicos universais dessa temporada é algo que pode mudar um pouco esse panorama. Eu acho que, na verdade, esse avanço gradual deu uma congelada nos últimos anos. Esse desequilíbrio total entre Chevrolet e Honda, ora uma era muito melhor do que a outra, mas quase sempre a Chevrolet colocava a Penske e a Ganassi, até 2 anos atrás, num patamar muito acima das rivais, e isso tira qualquer equilíbrio de forças, uma coisa que a Indy sempre prezou muito, sempre se destacou por ter as equipes muito equilibradas. Agora, com os kits universais, a coisa parece um pouco mais próxima. E, bom, tem o fator dos carros lembrarem muito mais os carros da época dos anos 90 do que lembravam os últimos carros, com aquelas coisas feias, aquelas calotas. Então, eu acho que mesmo no aspecto visual, tanto quanto no aspecto competitivo, a Indy tem melhorado. Então, acho que daqui a alguns anos pode ser que ela recupere de vez esse prestígio. E, Gabriel, também nós temos que considerar que o grid da Indy, salvo raras exceções, é bom, né? Nós temos pilotos muito bons na categoria, que a gente até se pergunta por que a Fórmula 1 não tem olhado com mais carinho para eles. Em terça-feira, inclusive, falávamos no Paddock GP sobre os americanos que poderiam correr na Fórmula 1, que o Gene Haas ainda não quer levar pilotos daquele país, mas Joseph Newgarden correndo muito bem, Alexander Rossi, que correu na Fórmula 1, está fazendo um campeonato espetacular, dando peso, inclusive, às 500 milhas de Indianápolis, que ganhou 2 anos atrás. O Dixon, que não teve a chance que mereceu na Fórmula 1, então há alguns pilotos ali de grande calibre que fazem da Indy ter um peso muito grande hoje no automobilismo.